Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Me chamo Roberto Valente e nesse vídeo a gente vai falar sobre as alterações que aconteceram no jogo entre Decisão e Náutico, né? Que agora não vai ser mais no Sesc de Goiânia e passou para a Arena de Pernambuco. Então a gente vai ver o local, né? O horário, o lado positivo. Isso para o Náutico foi um ganho gigantesco, né? Porque a Federação Pernambucana fez essa alteração, a grande Federação Pernambucana de Evandro de Carvalho. A gente vai conversar e dialogar um pouco sobre isso. A gente vai ver os próximos confrontos também. E assim, para o Náutico foi mel na chupeta. A melhor coisa que existiu. E daí eu fiz um campinho, um novo campinho, porque eu tinha feito um campinho com a provável escalação, a gente jogando naquele gramado semi-amador, tá? De 4 horas da tarde, tá? Um sol de 35 graus. Aí eu, pô, vou poupar um pouco os atletas, os medalhões, para não ter algum problema, tá? Aí eu fiz um campinho com um time alternativo, mas agora mudou completamente, porque a arena é um tapete. Aí a gente vai dar sequência ao time titular que enfrentou o Maguari, né? Então a gente vai conversar sobre isso e também a gente vai algumas possibilidades de mudanças ali que eu coloquei que eu acho que poderia ser necessário. Então é isso, falar sobre venda de ingressos também da arena para o torcedor visitante e depois a gente fala do campinho do Náutico com a provável escalação, né? Mas antes disso, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho que é muito importante. Se você puder hypar, ajuda demais o canal. Se não me segue na rede social, segue lá Roberto Valente 15 no Instagram. E se quiser ajudar o canal, seja membro, tem duas categorias, é bem baratinho e você ajuda muito seu amigo aqui. Então é isso, vamos ver as notícias da mudança de horário e local e na sequência a gente vai ver o campinho. Pronto, na tela, gente. Notícia de ontem, né? Assim, ó, pra gente foi uma grande notícia, tá? Pra mim, particularmente, grande notícia, assim, tirar o Náutico daquela enrascada ali do campo do Sesc. Então, e eu já vinha falando como é que a Federação Pernambucana aprova e agora o próprio clube diz que está sem condições técnicas de realizar a partida. Então tem muita coisa errada aí, né? Como é que a vistoria da federação aprovou e agora o clube viu que realmente não tem condições de permanecer, dar continuidade no jogo lá no campo do Sesc, né? Da Associação do Sesc de Goiânia. Então aqui a notícia, né? Federação Pernambucana de Futebol muda local e horário e confirma Náutico e decisão na Arena de Pernambuco. A modificação foi realizada a partir da solicitação formal do clube mandante. Então, decisão entrou em contato com a federação, né? Protocolada junto à FPF, em razão de o estádio inicialmente previsto não atende aos requisitos técnicos necessários para a realização do confronto. Então, cara, assim, essa federação da gente só faz botar dinheiro no bolso, cara, que é muito fraca. Com todo, não tô falando da pessoa, tá? Eu não conheço nem Evandro Carvalho. Tô falando do profissional. Cara, é um negócio semi-amador. É semi-amador, a Federação Pernambucana. E agora fizeram também torcida única. E para mim isso é uma vergonha do poder da segurança pública, né, da governadora que, que manda na polícia, né, do estado de Pernambuco, não conseguir conter duas torcidas e domesticar essas duas torcidas, tá? Pro Náutico, o primeiro jogo contra o Clássico contra o Sport é maravilhoso, mas pô, eu queria ir para o Arruda contra o Santa Cruz, né? Que tá aqui o jogo, a gente vai jogar fora contra o Santa. Joga em casa contra o Sport. Na minha opinião, podia ter duas torcidas. E lá contra o Santa na Arena de Pernambuco, que tem estrutura para duas torcidas, não no Arruda, mas o Santa vai mandar seu jogo na Arena. Porra, eu queria muito ir para a Arena contra o Santa. E aí a gente tá nós torcedores normais, né, que não sai de casa para brigar, a gente paga o preço de tudo, cara. Tudo. Eu não saio de casa. Pelo contrário, eu quando termino o jogo, eu vou até um barzinho com um amigo meu que é do Santa, do esporte, conversar sobre futebol, cara. A gente não é inimigo, a gente é rival. Aí a governadora do estado não consegue conter essa situação e aí acontece o que acontece, junto com a Federação Pernambucana, tá? Que é um em conjunto aí. É governo do estado junto com a Federação Pernambucana. Então vai ser torcida única contra o esporte domingo que vem. Então aqui, aí em nota, o Náutico informou que aguarda o posicionamento de decisão sobre a venda de ingressos para a torcida visitante, né? Então, com a estrutura da arena, o decisão por não ter
torcida suficiente, é abrir a carga total de ingressos para o Náutico, para eles até fazer uma renda, né? Até entrar um dinheirinho no cofre do clube. Então, cara, eu no lugar do presidente do Decisão, eu sei que isso afeta, né? Mas abrir a capacidade máxima assim, de venda de ingressos para visitantes, tá? E o Náutico também, junto com a diretoria lá do Decisão, botar um preço acessível para o torcedor sair de casa. É 5 horas da tarde, cara. É trânsito, não vai ser fácil. Eu, particularmente, não sei se eu vou para esse jogo por conta do horário, né? O horário foi modificado, tá aqui, ó. Continua na quarta-feira, na Arena de Pernambuco, às 17 horas. Então é horário de pico. A não ser se o cara sai muito antes de casa, né? Tipo 3 horas da tarde. Mas aí tá todo mundo no horário comercial, né? Muita gente não vai poder ir porque tá trabalhando, larga às 18. Então é às 17, mas mudou muito a temperatura do jogo vai mudar. Era de 4 horas da tarde lá em Goiânia, né? Provavelmente uma sensação térmica de 35 graus. Aí por conta disso eu fiz um time alternativo. Não é por conta. Aí muita gente chega, não, Roberto, como é que não vai repetir o time? Como é que tu vai poupar se tá em início de temporada? Cara, foi para essa situação aí, de 4 horas da tarde e o gramado cheio de buraco. Aí perde um medalhão aí a gente começa a chorar, né? Porque um jogador caro a gente perde por conta de lesão, aí a gente vai começar a reclamar, dizer por que levou, né? Então eu fiz o time alternativo. Agora mudou completamente o cenário. É tapete. A arena tá com gramado perfeito. Pelo menos eu vi o jogo contra o Santa Cruz de decisão, gramado um tapete. Aí sim a gente bota tudo que a gente tem de melhor. E a gente vai ver esse campinho agora, tá? E lembrando, decisão quarta, domingo esporte. Depois que a gente pegar o esporte, todos os jogos é quinta e domingo, tá? Quinta e domingo. Tá? A gente não joga mais na quarta, depois de hoje é o último jogo na quarta da primeira fase. Aí a gente pega na quinta, aí domingo, quinta e domingo, e todos os jogos do domingo vão ser televisionados, né? Esse jogo aqui contra o Sport TV aberta e aqui contra o Santa Cruz também TV aberta. Todos os jogos que tiver no domingo às 18 horas, provavelmente é TV aberta, tá, gente? Então é isso, uma grande notícia para o torcedor do Náutico, que tem um time de qualidade, um time técnico, então com gramado assim, nesse nível aqui que vocês estão vendo na foto. Essa é uma foto atual. E lembrando que essa notícia aqui foi pelo GE, tá, gente? Tá o crédito aqui, ó, redação do GE. Então a gente joga nesse gramado aqui, a gente bota tudo que tem de melhor. Agora vamos ver lá o campinho, né? Pronto, gente, tá aí o campinho, o novo campinho. Agora já mudou o cenário, mas aí eu tenho algumas ressalvas, tá? Que aí seria a minha opinião. Eu tenho que expor o que eu tô vendo. Eu não sou só torcedor de televisão, eu vou para campo, eu vejo tudo, todo o cenário. Então o time é praticamente 80% do que enfrentou o Maguari, né? Para dar uma rodagem, para dar uma liga. E eu fiquei na dúvida entre três posições, tá? O time titular, Muriel, Igor Fernandes. Aqui eu fiquei na dúvida se eu pouparia Matheus Silva, porque ele saiu meio desgastado, primeiro jogo da temporada, e o Wanderson entrou muito bem na partida e muito seguro. Aí esse aqui eu fiquei na dúvida, por isso que eu deixei os dois aqui, tá? Mas Matheus Silva fez uma boa partida também. Mas quando teve que sacar Matheus Silva, o Wanderson entrou no mesmo nível, se brincar mais atento ainda do que Matheus Silva, que errou alguns passes, tá? Eu deixei essa interrogação nesses dois aqui. E o que é que eu faria de diferente? Eu testaria Luiz Felipe como primeiro volante, porém com liberdade. É o poderoso decisão, né, gente? Dá pra gente fazer uma experiênciazinha. Eu fiquei na dúvida em dar novamente mais minuto em campo para Samuel se redimir da péssima partida que ele fez contra. Aí fiquei na dúvida também com o Ramon Carvalho, eu disse não, pô. Já que a gente não tem primeiro volante de confiança, Samuel não tá jogando bem e Auremi não tá no mesmo nível desse elenco, eu imaginei aqui. Então, vamos fazer um teste com o Luiz Felipe. Até porque Luiz Felipe eu conheço bem, tá, gente? E Luiz Felipe foi o maior ladrão de bola da Série C. Então, ele tem uma característica de marcação forte. Ele já foi lateral. E de repente a gente encontraria essa solução, já que a gente não vai contratar primeiro volante mais. É preocupante para ser campeão pernambucano, sem primeiro volante de confiança. Porque a gente não pode confiar tanto em Samuel, que é um garoto. Eu sei que a hora de errar é agora. Então, na minha cabeça, eu colocaria e testaria Luiz Felipe como primeiro volante com liberdade. Aí ele fazia uma dupla aqui com o Enderson, dizer, fica que eu vou, né?
Uma vez o Henderson ficar de primeiro e ele passava para segundo volante e vice-versa, tá? Mas eu testaria que de repente tá, a solução tá em casa, a gente não precisa nem ir para mercado. Se de repente o Luiz Felipe se encontrar ali como primeiro volante, ia ser perfeito. E frisando novamente, ele foi o maior ladrão de bola da Série C, tá, gente? Essa daqui é uma opinião minha. Tem gente que ia preferir Samuel, tem gente que prefere Ramon Carvalho. Não, não, tá tudo bem também, né? Só é minha opinião pessoal. E aqui eu não sei como é que tá Todinho. Se eu deixaria Toró novamente para dar liga, eu preferia até Toró na ponta direita do que em cima, porque Vinícius rende muito mais na esquerda. E se Júnior Todinho tiver 100%, eu de repente estrearia com Júnior Todinho com a opção de Toró, tá? Tem Saraiva também, tem Caion, enfim. Mas isso aqui é as três dúvidas minhas. Aqui eu colocaria, com certeza, fazer esse teste. O Decisão é um time quase semi-amador, tá, gente? Eu acho que o jogo contra o Santa Cruz é muito fraco. Então, testaria Luiz Felipe como primeiro volante, fazia esses três caras aqui ó, com muita qualidade e força. E a dúvida na zaga, e se Todinho tivesse 100%, ele estrearia com a camisa do Náutico como titular e Toró uma segunda opção no segundo tempo. Ou vice-versa. Toró iniciaria o jogo e na sequência já acertava tudo com o jogador. Ó, primeiro tempo é Toró e segundo é Todinho. Porque Todinho precisa estrear com a camisa do Náutico e Luiz Felipe também, né? Sentir Hélio dos Anjos. Eu sei que o Luiz Felipe já trabalhou com Hélio dos Anjos, mas sentir a pegada, né? Como é que tá em campo. Que é uma coisa é treino, uma coisa é jogo. Paulo Sérgio, Vinícius mesmo, Yuri Silva. Tem que ficar esperto aqui com o Yuri Silva, pra ele não estourar. A gente só tem ele como lateral. Só tem ele como lateral. Ele jogou 90 minutos contra o Maguari. Provavelmente vai jogar 90 minutos contra o Decisão. Então esse CK dele pode estourar e a gente pode perder o atleta. O Náutico tem que correr para ontem em busca desse lateral esquerdo. Para descansar Yuri Silva, tá? Tem que descansar esse atleta. Se ele jogar os 90, a gente vai jogar o clássico. Ele já com 180 minutos nas costas. Então o CK pode ir lá para cima e a gente, no decorrer do campeonato, perder o atleta. Então, diretoria do Náutico, alguém que assiste esse meu vídeo, cara, corra para ontem. Para ontem. Eu tenho até uma notícia aí de que de repente pode pintar até um lateral esquerdo aí que é conhecido da torcida alvirrubra, tá? Então, Arnaldo, dando continuidade a Arnaldo. Agora, lembrando, tá, gente? O jogo tá ganho, muda tudo. No intervalo muda dois, e no decorrer da partida vai mudando, porque para dar descanso para esses caras vão jogar o clássico no domingo, né? Tipo o Igor Fernandes, tipo Vinícius. Vai sacando. Paulo Sérgio não, que ele tá lutando pela artilharia e tá muito bem em campo. Mas Vinícius, aqui podia colocar, sei lá, Toró, Saraiva, tem muitas opções, né? Aí, Vinícius, Igor Fernandes, Yuri, se puder, cara, alguém com a perna esquerda, tipo Ramon Carvalho, fazer a lateral esquerda e descansar Yuri no segundo tempo, né? 20 minutos do segundo tempo, o cara saca ele e bota Ramon Carvalho como lateral, né? Que tem a perna esquerda. Arnaldo tá tranquilo porque a gente tem Reginaldo, de repente descansaria também. Então fazia todas as 5 substituições para poupar o elenco, né? Então é isso. Essa é a minha opção para o time contra o poderoso Decisão. E naquele tapetinho ali da arena vai ser perfeito, vai ser espetáculo, tá? Vai ser gostoso até de assistir na televisão. Então é isso. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho que é muito importante. Hypa, né? Se você gostou do vídeo, ajude seu amigo aí, dê uma hypada. Se não me segue na rede social, segue lá, Roberto Valente 15 no Instagram. E se quiser ajudar o canal, seja membro, é 2 categorias, você ajuda demais o canal e seu amigo. Então é isso. Deus abençoe todos e até o próximo vídeo.